O historiador católico romano Lucas Lancaster tem criado um verdadeiro hiperfoco pela pessoa do reformador João Calvino. Ele fez dois vídeos, um em que ele ataca o reformador como um pastor ditador e outro no qual acusa a doutrina da predestinação de ser uma invenção protestante diabólica e cruel. E hoje a gente vai entender como que ele sustenta essa tese que a gente já lidou várias vezes aqui no canal, mas eu uso essa oportunidade para reagir pela primeira vez ao Lucas Lancaster. Porque por incrível que pareça, embora eu já tenha acompanhado o Lancaster há um tempo, eu nunca consegui parar e fazer um react a ele. Então essa vai ser uma oportunidade de eu lidar com os seus argumentos. Ele se diz historiador, me parece que é formado em histórico, e cabe a gente ver se ele é um historiador sério mesmo, ou se é alguém como o Marcelo Andrade. Alguém que tem uma formação, mas claramente não demonstra domínio da historiografia. Antes está alinhado a uma narrativa. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E nós vamos aqui agora para a nossa análise. Será que você está condenado ao inferno? E isso simplesmente porque Deus quer te condenar e que te criou para te condenar? Pois para João Calvino, antes de criar cada homem, Deus já o predestinou para o céu ou para o inferno. Aqui nós não estamos falando simplesmente de que Deus conhece antecipadamente nosso destino eterno, que ele sabe quem será salvo. Não. Estamos falando de uma doutrina em que Deus ordena uns para a vida eterna e outros para a condenação perpétua. No vídeo de hoje, eu quero mostrar a você como Calvino chegou a essa doutrina, o que ela significa de fato e por que ela conduz a uma das concepções mais terríveis de Deus. Calvino não começou do... Ó, você vê que é uma abertura pomposa, né? Uma abertura que chama a atenção de alguém que não conhece a história da igreja. Mas, para aqueles que têm um mínimo de conhecimento da história da teologia, sabem que a predestinação não começou com João Calvino. Inclusive, o meu amigo Francisco Tourinho tem um livro maravilhoso chamado As Doutrinas da Graça antes de Agostinho de Hipona. Figura que, olha que coisa curiosa, defendeu a predestinação, senhor Lancaster. Será que você não sabe disso? Será que você, sendo um historiador, desconhece o fato de que a pessoa que mais difundiu essa doutrina, e que foi um verdadeiro paradigma no que toca à exposição dessa doutrina, é justamente Santo Agostinho, que você sustenta como um dos teólogos baluartes da sua igreja? Isso me impressiona, gente, porque você vê que a apologética romanista, ela se utiliza da ingenuidade das pessoas, né, para tentar propagandear o protestantismo como inovador em doutrinas que já existiam na história da igreja. Mas vamos ver o que mais que ele vai falar. Tá interessante. nada. A sua doutrina ela se apoia em vários daqueles que vieram antes dele, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Butzer. Calvino se trata de um... Ué, mas cadê o cara que Calvino mais citou na vida? Ele falou que a doutrina de Calvino se esmera em Lutero, em Zwinglio, em Butzer, mas cadê Agostinho de Hipona? A reforma protestante foi um movimento essencialmente agostiniano. E a gente vai mostrar mais para frente como que o ensino de João Calvino no que toca à predestinação é um ensino agostiniano, no qual Calvino não inovou, não desenvolveu. Eu diria que Calvino foi um dos maiores teólogos da história. Para mim, ele está entre os dois maiores teólogos que já existiram. Mas não foi na predestinação que ele trouxe desenvolvimento. Ele trouxe desenvolvimento na eclesiologia, trouxe desenvolvimento na questão dos ofícios de Cristo, mas a predestinação é uma doutrina antiquíssima, e uma doutrina que teve o seu principal expoente na Igreja Antiga na figura de Agostinho de Hipona. E vocês veem que ele suprime. Por que ele faz isso? Ele faz isso para tentar mostrar para os seguidores dele que a tradição protestante é uma inovação, é um desvio. Algo que o protestantismo histórico sempre repudiou. Há alas que vieram da reforma, dentro do movimento anabatista, que procuravam uma espécie de reinício do cristianismo. Mas isso não se aplica nem ao luteranismo, nem à reforma calvinista, que se entendiam como uma reforma propriamente dita. Uma
mudança de rota de um movimento que estava corrompendo a igreja, paganizando a igreja. O senhor Lancaster parece que não conhece isso, mas um fato muito interessante é que até mesmo historiadores católicos romanos tradicionalistas, como Eric Quine von Leden, vão reconhecer Calvino como alguém com quem a igreja de Roma, olha só, ela tem que aprender. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição em que Eric Quine von Leden diz que da mesma maneira que a igreja católica atual tem aprendido com Lutero, porque realmente tem, ela tem que aprender com Calvino. Então olha que coisa interessante, senhor Lucas Lancaster, você está muito por fora do que o próprio catolicismo romano, ele confessa. Até mesmo dentro do ponto de vista de autores mais ligados ao movimento conservador. O Ledan era um tradicionalista. Era alguém que apontava o protestantismo como heresia, de fato. Mas ele reconhecia. Ele reconhecia o papel da reforma protestante e a grandeza dos reformadores, mesmo tecendo críticas a ele. Mas você não vê essa caridade hermenêutica por parte dos apologistas católicos romanos. O Lancaster não age como historiador, ele pode ter formação em história, mas ele age como um apologista. E esse é o problema. Eu vi há pouco tempo um post do Matheus Fujita, um post muito interessante, ele falando que a gente não pode reduzir o debate entre protestantismo e catolicismo romano em uma briga por audiências, porque é importante você querer ganhar o outro. E eu acredito que o Fujita está essencialmente correto. Mas agora, há uma diferença entre pessoas que estão realmente engajadas porque buscam a verdade e pessoas que estão engajadas com uma narrativa, que é o caso do Sr. Lancaster, assim como o caso de muitos outros, como Conde, como Frisch, que debateram com o, o rapaz lá daquela página Aerópago. Você vê que é pura narrativa, não há comprometimento com a verdade. Do reformador de segunda geração. Ele recolheu elementos importantes dessas diferentes correntes anteriores a ele, e a partir dessas doutrinas, ele desenvolveu um sistema próprio. O ponto de partida de Calvino é, como para Lutero, a sola escritura. A escritura, somente a escritura, só ela deve ser escutada como palavra de Deus. Todo o restante deve ser rejeitado, deve ser considerado mero mandamento de homens. Isso aqui está incorreto. O que o Lancaster está descrevendo, que eu só fico com a palavra e mais nada, é o que nós chamamos nuda escritura. É a escritura sem mais nada. O só da escritura não é a escritura sem mais nada. É a escritura enquanto autoridade suprema. Mas há a admissão de que existem outras autoridades. O magistério, para nós protestantes históricos, é uma autoridade, assim como a tradição. Há muito o que aprender com os pais da igreja. Qualquer pessoa que tenha lido Calvino vê que ele cita muito os pais da igreja, especialmente Agostinho de Hipona. Agora, há uma diferença substancial entre você entender a escritura sagrada como autoridade suprema, como norma normanda, norma normatizadora, e você excluir toda forma de autoridade e dizer que você só fica com a Bíblia. O que foi característico a determinadas seitas que vieram do movimento anabatista. Então, isso aqui que ele está falando é incorreto. João Calvino entendia a autoridade, sim, de um magistério humano. Magistério infalível? Não. Mas um magistério, de fato, conduzido por Deus. Calvino ele vai falar nas Institutas, no tomo 4, que a igreja sempre terá pastores levantados por Deus para ensiná-la. Da mesma maneira, nós temos muito o que aprender com a tradição, mas esses não constituem autoridades absolutas, como o catolicismo romano sustenta. Essa ideia, claro, existe em outros pseudo-reformadores, como eu falei, Lutero e todos os demais, mas em Calvino, a sola escritura ela assume uma força excepcional. Tudo deve se apagar diante da escritura. Mas surge imediatamente um problema. Como nós sabemos que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? Esse é um dos dramas intrínsecos ao protestantismo. Para o católico, existe a autoridade da igreja, existe o seu magistério. Santo Agostinho, que era católico, dizia: eu não acreditaria no evangelho se a isso não me conduzisse a autoridade da igreja católica. Olha, é muito interessante ele trazer essa fala de Agostinho, porque eu tenho um vídeo inteiro abordando essa fala de Agostinho. João Calvino, diga-se de passagem, seu Lancaster, a subscrevia, mas a subscrevia da maneira correta. Crer no evangelho, admitindo a autoridade da Igreja Católica, não prova o catolicismo romano,
Para você provar o catolicismo romano, você precisa demonstrar que o magistério romano é o único dotado da autoridade legitimada por Cristo para conduzir a cristandade como um todo. Isso é uma coisa a partir da qual você precisa, elaborar todo um sistema coeso. E esse sistema, dentro do catolicismo romano, não é coeso. É um sistema cheio de furos. Você vê que a Igreja Católica Romana hoje é completamente diferente do que ela era antes do Vaticano II, em que você tem uma mudança paradigmática. E olha que coisa curiosa também, João Calvino, ele subscrevia aquela fala de João Crisóstomo, de que ninguém tem Deus como pai sem ter igreja como mãe. Essa fala é verdadeira. É claro que dizer que a igreja é nossa mãe não é admitir o catolicismo romano, isso seria um salto lógico. Mas entender que se você está em Cristo, você está na igreja. A igreja católica envolve os eleitos que viveram, os eleitos que vivem e os eleitos que viverão. Então há uma necessidade de entender o que é a igreja católica. Não é porque o autor do passado diz Igreja Católica que ele está se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana do século XXI, da qual o Sr. Lancaster faz parte. Calvino não, Calvino rejeita essa garantia. Para ele é a consciência do homem, iluminada pelo Espírito Santo, que reconhece a palavra e descobre o sentido verdadeiro dela. A Bíblia, portanto, é, para Calvino, a única fonte que ele reconhece. E, partindo da sua interpretação... Não é a única fonte que ele reconhece, como já dito. Admitir o só da Escritura não é negar outras formas de autoridade, mas compreender que existe uma autoridade suprema. Você tem várias autoridades, mas uma autoridade precisa ser a autoridade dessa autoridade. Essa é a Escritura Sagrada. Agora, falar que ele exclui todo o resto é um erro. O que Calvino vai fazer é determinar que todas as coisas precisam ser submetidas ao aval da Escritura. Porque se o autor do passado, por mais santo que ele seja, tenha ensinado algo que vai contra a Escritura, isso não pode ser tomado como verdade. E se for uma coisa que contraria a Escritura, tem que ser repudiada. Isso se aplica ao próprio Calvino, se aplica aos próprios reformadores. O protestantismo, ele não à toa, como a gente vai falar no próximo React ao Lancaster, produziu sociedades livres. Sociedades em que a liberdade é um ideal. Em que você sim se submete à autoridade, mas enquanto ela for uma autoridade legítima. O catolicismo romano produz sociedades com uma obediência cega à autoridade. Por que, que o católico é católico? Com base em que ele é católico? Ele vai dizer, eu creio no que diz a Santa Igreja. E Calvino vai combater isso nas suas institutas. Ele vai falar que a fé implícita é um erro. O católico romano, ele acredita porque a Igreja Católica Romana falou. Mas quem me garante que a Igreja está certa? Qual que é o critério a partir do qual eu posso falar que a Igreja está certa? Eu parto da Igreja como um axioma, mas e se a Igreja se corromper? Como o apóstolo Paulo diz, que após o seu ensinamento viriam lobos devoradores, falsos mestres que enganariam a Igreja. Quem me garante que a Igreja ela é verdadeira, ela é pura? Eu preciso de um padrão. E esse padrão é a Escritura Sagrada. Então você percebe como que os apologistas romanistas, eles relatam falhas no protestantismo sempre apoiados em espantalhos. Eles não conseguem lidar com o protestantismo enquanto um sistema que é muito bem elaborado em confissões de fé. Você quer refutar o protestantismo, seu Lucas Lancaster? Você tem que olhar para confissões de fé. E se você quiser olhar para Calvino, que você coloque todos os ensinamentos de Calvino em perspectiva histórica, como você é um historiador e deveria fazer. Calvino não inventou a predestinação. E não inventou nada daquilo que os católicos romanos o atacam. Ele apenas o expôs fielmente num contexto de corrupção da igreja. Da Escritura, ele construiu um sistema teológico que toca num dos dramas, num dos sentimentos mais antigos e mais inquietantes da humanidade, o senso de destino. Calvino pretende responder a pergunta mais angustiante de todas: qual será o destino eterno de cada homem? E a resposta que ele oferece é tremenda, é terrível. Por quê? Calvino ele parte do princípio luterano da corrupção intrínseca da natureza humana. O pecado original é, para Calvino, a primeira e a mais incontornável realidade da condição humana. Ouçamos o próprio Calvino nas suas Institutas. Todos descendemos de uma semente impura,
nascemos infectos pelo contágio do pecado, ou melhor, antes de voltarmos o olhar àquela luz da vida, estamos sujos e manchados aos olhos de Deus. Quem de fato tomaria por puro o impuro? No capítulo 1 do livro 2 das Institutas, Calvino, ele afirma que todas as partes da natureza humana, desde o entendimento até a vontade, desde a alma até a carne, tudo está intrinsecamente, absolutamente corrompido. O peso do pecado é tão esmagador que o homem não consegue libertar-se dele. O homem não é livre, ele não possui per se qualquer liberdade real. A salvação. Isso aqui é incorreto, tá? Ele estava falando, vocês podem ver que eu deixei ele falar. Quando ele diz que Calvino entende que a depravação humana ela afeta todas as partes do homem, ele fala uma verdade. Embora ele use alguns termos muito categóricos, fale que é incontornável, eu diria que é incontornável sim do ponto de vista humano. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora, eu diria que a depravação total, que é como nós chamamos essa doutrina, ela é essencial para quê? Para que a graça faça sentido. Porque o que é graça, diga-se de passagem? Graça é favor imerecido. Por que nós somos salvos a partir da graça e não das obras da lei? Porque o homem é tão corrompido, tão pecador, que ele é incapaz de satisfazer a justiça divina. Então, todos nós nascemos no pecado e vivemos até o nosso momento de conversão como filhos da ira. E sendo filhos da ira, nós precisamos de uma transformação. Essa transformação, essa iluminação é feita por quem? Pelo Espírito Santo. Agora, Calvino inventou isso? Ele inventou a ideia de que o homem é totalmente corrompido? Não. Agostinho de Hipona entendia que a queda ela afeta inclusive o intelecto. Anselmo da Cantuária entendia que a queda tem efeitos noéticos. E eu digo mais, o próprio Tomás de Aquino, que é um católico, que é um autor muito apreciado pelos católicos romanos, alguns protestantes também o apreciam, ele admitia os efeitos noéticos da queda. Nas questões tocantes à salvação, é claro, mas entendia. Então, a depravação total, como nós chamamos no protestantismo, é algo que tem raízes antigas. Não foi Calvino que a criou. Embora Calvino tenha a exposto com muita veemência. Você já vê ela em Agostinho, em seu entrechoque com o Pelágio. Você quer entender o calvinismo? Você precisa entender Agostinho, especialmente no seu entrechoque com o Pelágio. Qual foi a questão fundamental entre Agostinho de Hipona e Pelágio? Pelágio entendia que o homem é salvo pela perfeição moral. Calvino, ou melhor, Agostinho, entendia que essa salvação se dá pela graça de Deus. Deus reme os nossos pecados. Então, nós sim nos aperfeiçoamos na medida em que somos convertidos. Mas a nossa salvação depende mais da remissão de pecados do que da perfeição das virtudes. Isso é uma fala de Agostinho, que Calvino certamente conhecia e a teve em mente para elaborar a sua doutrina da predestinação em moldes contemporâneos ao século XVI. Agora, onde que o Lancaster erra nessa sua colocação? Ele erra quando diz que o homem não possui uma liberdade real. Isso está incorreto do ponto de vista calvinista. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Inclusive, a Confissão de Fé de Westminster, que é uma exposição fiel da fé protestante, que bebe de Calvino, ela vai afirmar que Deus ele determina livre e inalteravelmente tudo o que acontece, sem ser autor do pecado, sem obliterar a liberdade humana e a contingência das causas secundárias. Isso é o que Calvino defendia, embora ele seja anterior ao Westminster. Calvino entendia que o homem tem sim livre-arbítrio. A questão é o que ele faz com o livre-arbítrio sendo depravado. Ele está a caminho do inferno. Por que ele está a caminho do inferno? Porque ele não satisfaz a justiça divina. Logo, há necessidade de uma intervenção divina para que nós sejamos salvos.
Isso é o calvinismo. E da concepção da depravação total, você tem por implicação todos os outros pontos do calvinismo. Você tem a graça irresistível, expiação ilimitada, predestinação dos santos e eleição incondicional. Os outros 4 pontos do calvinismo são derivados da concepção de que o homem é depravado. Mas vamos ver, né, como que o Lancaster vai elaborar esse argumento. A salvação vem de Deus. Sim, a salvação vem de Deus. Mas, como Lutero, Calvino sustenta a justificação somente pela fé. No livro terceiro, também das Institutas, ele explica aquilo que ele entende por justificação. O homem, ele não se justifica participando da vida divina, ele se justifica simplesmente sendo reputado justo por Deus. O homem é revestido da justiça de Cristo e apresenta-se a Deus, diante de Deus, não como pecador, mas como justo, ainda que ele seja intrinsecamente injusto. Isso decorre naturalmente da concepção dele de natureza humana, que para Calvino está irremediavelmente corrompida. Isso aqui está absolutamente incorreto. Quando ele fala que nós somos salvos por uma justificação, no sentido de que você é declarado justo, e você não é santificado, você permanece numa natureza que ela é intrinsecamente maligna ou depravada, ele está acusando o calvinismo a partir de um espantalho. Os católicos romanos, especialmente esses da internet, esses ligados a essa apologética que aprende com o que vem dos Estados Unidos, vão atacar o protestantismo como um todo, como se a gente pensasse mais ou menos assim: poxa, eu posso ser o que eu for. Deus me declara justo, acabou. E nenhum protestante histórico pensou dessa maneira, senhor Lucas Lancaster. No protestantismo existe uma coisinha chamada regeneração. A salvação, ela está baseada na nossa justificação. Inclusive, quem diz isso não é Calvino, não. Não é Agostinho, não. Eles apenas reproduziram o que o apóstolo Paulo diz. Que nós somos salvos pela graça através da fé, sem as obras da lei. Como é que vocês lidam com isso? A justificação, ela é apenas pela fé. Inclusive, que coisa curiosa, né? A igreja do senhor Lancaster, há algumas décadas atrás, subscreveu um documento conjunto com os luteranos admitindo que a justificação é apenas pela fé. Então, como é que você lida com isso, seu Lucas Lancaster? Eu não estou falando que a igreja de Roma pensa igual os luteranos hoje, antes que alguém venha querer me atacar por espantalho. Mas dizer que a justificação é apenas pela fé é uma coisa. Outra coisa é você sugerir que o protestantismo, por acreditar que a justificação ela se dá apenas pela fé, ele tem como implicação a negação de que há uma transformação na natureza humana quando existe. Existe um outro processo chamado regeneração. Uma vez que você é salvo, você é nova criatura. Você não é mais dotado de uma natureza irremediavelmente corrompida. Você agora tem uma nova natureza, você nasce de novo. O que Jesus Cristo disse para Nicodemos? Que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, o salvo é alguém que nasceu de novo. E ele está num processo de santificação, de aperfeiçoamento. Então, não caiam nessa balela católica romana de que nós, protestantes, entendemos que a salvação é simplesmente: Deus te declarou justo. Não. Deus te declarou justo, mas você é regenerado. Então, existem processos no protestantismo que precisam ser levados em consideração. E os nossos oponentes, por falta de caridade hermenêutica, ou por maldade mesmo, eclipsam isso. De modo que, para sermos tomados por justos por Deus, não é necessário, ou mesmo não é possível, uma regeneração interna. Mas simplesmente. Isso aqui está absolutamente errado, tá? Porque não somente é necessário a regeneração interna, como protestantes escreveram extensivamente sobre o novo nascimento. Você pega qualquer confissão de fé, o seu Lancaster. Me mostra uma confissão de fé calvinista que não vá falar sobre a necessidade que o homem tem de nascer de novo. Me mostra uma confissão de fé protestante histórica que fala que não. Deus ele declara o homem justo e acabou. Isso aí que você está falando é um completo absurdo. Um decreto pelo qual Deus
declara aquele que em si mesmo é injusto como justo. Logo, justificar não quer dizer outra coisa senão absolver do castigo o que fora feito réu. Como se sua inocência tivesse sido provada. Vejam só, como se sua inocência tivesse sido provada. Assim, uma vez que Deus nos justifica pela intercessão de Cristo, absolve-nos não propriamente porque nossa inocência foi provada, mas pela imputação da justiça. De forma que somos reputados justos em Cristo, mas em nós mesmos não o somos. Mas vocês podem dizer, essa é a doutrina luterana? Ela não se distingue essencialmente da de Calvino, mas existe uma diferença entre Lutero e Calvino. Lutero chegou a essa conclusão olhando para a sua própria alma, atormentada pela culpa, pelas tentações, pela necessidade de certeza da salvação. Nós temos 2 vídeos aqui no canal disponíveis sobre isso, inclusive uma aula extensa de mais de 2 horas, explicando o drama psicológico de Lutero. Olha, eu vou ver se um dia eu reajo a essa aula também. Eu não sabia que o Lancaster ele estava tão engajado assim em falar sobre a vida dos reformadores. Mas você vê que é uma abordagem pobre, né? É uma abordagem do tipo, Lutero ele acreditou naquilo lá por conta da vida dele. Ele foi totalmente determinado pela experiência de vida dele. Como se Lutero não fosse um teólogo que deu uma surra nos teólogos católicos romanos. Como Calvino também deu uma surra nos católicos romanos do seu tempo. E uma coisa que eu esqueci de dizer, enquanto ele falava, é sobre a questão da imputação da justiça. O Lancaster olha como um absurdo, né? A gente, enquanto protestante, entender que a gente é salvo porque a justiça nos foi imputada. Mas aí eu pergunto para o senhor Lancaster: você é capaz de satisfazer a justiça de Deus? Você é perfeito? O seu modo de vida, ele satisfaz a justiça divina? Algum santo católico romano é capaz de satisfazer plenamente a justiça divina? De maneira a não ter tido ao longo da sua vida nenhum desvio? Católicos romanos vão falar que apenas Cristo foi perfeito. E Maria, é claro, na sua mariolatria eles vão incluir a Virgem Maria nisso. Algo que nós protestantes negamos, é claro. Mas a ideia de que a justiça nos é imputada se dá simplesmente pelo entendimento de um atributo divino. Deus é justo. Ele não toma por inocente o culpado. Então, se Deus ele é definitivamente justo, ele condena ao inferno. Tiago diz que quem tropeça em um ponto da lei tropeça em toda a lei. Então, nós, pelas nossas próprias forças, não somos capazes de nos salvar. Há necessidade da graça, de uma atuação divina para que essa salvação seja possível. Até ele chegar à sua doutrina da sola fide. O link está aqui na descrição. Calvino não. Calvino chega a uma conclusão muito semelhante, olhando não tanto para si, mas aquilo que ele entende como a majestade absoluta de Deus. É o seguinte, ele nega o livre-arbítrio porque ele vê no livre-arbítrio ou em qualquer tipo de liberdade humana uma diminuição da glória, da majestade divina. Se o Isso aqui tá muito incorreto. E, gente, eu sei que eu tô parando muitas vezes, mas é porque, cara, o Lancaster, ele só fala besteira. Na boa, gente, é difícil. Eu quero deixar ele falar de maneira que ele concatenue um argumento sólido que eu possa falar, não, isso tá errado. Mas é tanto erro na fala dele que fica difícil. Esse react vai ficar mais longo do que eu imaginava. Mas olha que coisa absurda que ele fala. Ele diz que Calvino ele nega qualquer forma de livre-arbítrio e qualquer forma de liberdade. Olha, se você pegar até os calvinistas do mainstream, alguns dos quais eu creio que cometem muitos deslizes, eles vão falar que alguma liberdade existe. Agora, o calvinismo histórico, ele vai além, ele chega a admitir o livre-arbítrio, senhor Lancaster. Ele admite o livre-arbítrio. Você, quando erra, você erra com o teu livre-arbítrio. Deus não é autor do mal. O autor do mal são as criaturas, com o mau exercício do seu livre-arbítrio. Então você vê que ele reduz o pensamento de Calvino a uma coisa fatalista, pagã. Só que esse fatalismo pagão, como eu mostrei na minha live com o Francisco Torinho, ele não existe em Calvino. Por que ele não existe em Calvino? Porque ele não existe em Agostinho. E eu vou falar uma coisa muito interessante. Você quer bater na predestinação, senhor Lancaster? Sabe em quem que você tem que bater? Antes de bater em Calvino? Em Agostinho. Porque Agostinho foi o primeiro grande sistematizador da doutrina da predestinação.
Então, quer bater em alguém? Bate em Agostinho. Inclusive o Ken Wilson, que é um dos grandes críticos do calvinismo contemporâneo, ele não perdeu tempo com o Calvino. Ele foi lá atacar quem? Agostinho de Hipona, que foi quem elaborou essa doutrina. E sabe qual que é uma das acusações do Ken Wilson? De que Agostinho de Hipona teria bebido do gnosticismo e do estoicismo. Correntes, especialmente o estoicismo, que entendiam uma ideia de destino pagão. E na teoria mostra que o pensamento de Agostinho é consistentemente bíblico. Logo, por implicação, por mera implicação, embora isso possa ser demonstrado de outras maneiras, o pensamento de João Calvino também é. O homem possui qualquer parcela, qualquer parte de mérito próprio na salvação. Então, segundo a lógica de Calvino, alguma coisa estaria sendo subtraída à glória de Deus. E é daí que nasce a doutrina da predestinação. Olha, eu queria falar um pouco sobre a questão do livre-arbítrio que nós calvinistas repudiamos. Nós repudiamos o que nós chamamos livre-arbítrio libertário, porque este sim subtrai a glória de Deus. Se você bate no peito e diz que em alguma medida você é responsável pela sua salvação, você está primeiro negando a sua depravação completa. E segundo, comprometendo a graça. Porque a graça, ela é uma iluminação tal que ela te tira de um estado de morte espiritual e te coloca num estado de vida espiritual, a regeneração. E você é justificado por quê? Porque as obras de Cristo, que cumpriu a lei, que obedeceu a Deus, que foi o sacrifício vicário pelos nossos pecados, é imputada sobre você. O livre-arbítrio libertário, que é admitido pelos católicos romanos, é este sim uma heresia, porque ele compromete a soberania de Deus. Porque já não é Deus que te salva por maneira exclusiva, dentro dos seus decretos, dentro do seu agir. Não, é Deus com o homem, no sentido de que o homem tem um fator definitivo. Porque se o livre-arbítrio libertário existe, ele é indeterminado. Ele é autocontido. Qual que é a única realidade que não é determinada? Que é autocontida. O conceito de autocontingência é importante para a gente tratar a pessoa de Deus. Deus é um ser que ele não precisa de nada extrínseco a ele mesmo para existir. Se você tem o livre-arbítrio libertário, você tem, por necessidade, pelo menos em algum momento, após Deus ter criado, um elemento estranho ao ser de Deus, que é autodeterminado. Que é o quê? O livre-arbítrio humano. Eu falo sobre isso no meu vídeo contra o arminianismo. Mostro como que o arminianismo ele incorre numa inconsistência nesse aspecto. Mas é a isso que nós, calvinistas, nos opomos, ao livre-arbítrio libertário, a um livre-arbítrio que ele é admitido como capaz de aceitar ou resistir à graça. Nós entendemos que para termos salvíficos, a graça é irresistível. Então, isso que eu estou falando é o protestantismo. E você pode auferir o que eu digo das confissões de fé reformadas, assim como nos escritos de João Calvino. Agora, o que o Lancaster está trazendo aqui é um espantalho, um belo espantalho. Mas vamos ver agora o que ele vai falar sobre a predestinação, né? Meia hora para entrar na parte que ele vai falar sobre a predestinação. Vamos ver se ele elabora um argumento que a gente consiga ouvir por mais tempo e então responder. E é também aí que o sistema dele se torna verdadeiramente assustador. Deus reserva para si todo o poder. Ele tudo governa no mundo e na vida dos homens. Consequentemente, o homem não pode pensar, querer ou realizar qualquer coisa sem que isso tenha sido decidido por Deus desde toda a eternidade. E a nossa salvação eterna, ela depende exclusivamente do livre propósito de Deus. Calvino diz: chamamos predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens. Porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Pare um instante
E percebam o que está sendo dito. Segundo Calvino, Deus não cria todos os homens sob a mesma condição. Ele cria uns para a vida eterna e outros para a condenação perpétua no inferno. É o que eu disse no começo, nós não estamos falando apenas de Deus saber quem vai ser salvo e quem vai se condenar, não. Nós estamos falando de um decreto, de uma decisão de Deus, que, segundo Calvino, determina previamente o destino de cada homem antes que cada homem existisse. Sim, Deus teria decidido de antemão quem ele criaria para o céu e quem que ele criaria para o inferno. Diz Calvino: dizemos, pois, como a Escritura demonstra com toda evidência, que Deus designou de uma vez por todas, em seu eterno e imutável conselho, aqueles que deseja que se salvem e também aqueles que deseja que se condenem. Dizemos que esse conselho, pelo que tange aos eleitos, fundamenta-se na gratuita misericórdia divina, sem respeito algum à dignidade do homem. Ao contrário, que a entrada da vida está fechada para todos aqueles que ele quis entregar à condenação. E que isso se faz por seu secreto e incompreensível juízo, o qual é, no entanto, justo e irrepreensível. Vejam de novo a gravidade disso. A entrada da vida eterna está fechada para aqueles que Deus quis entregar à condenação, ou seja, há homens para os quais a vida eterna teria sido fechada desde toda a eternidade. E por quê? Porque Deus quis. E o próprio Calvino reconhece o caráter terrível dessa doutrina. Ele diz: confesso que este decreto de Deus deve encher-nos de espanto. No entanto, nada poderá negar que Deus soube antes de criar o homem o fim que haveria de ter, e que o soube porque em seu conselho assim o havia ordenado. Repito, não por presciência, mas por predestinação. E Calvino admite, né? Esse decreto deve nos encher de espanto e com razão. O homem, ele se vê diante de uma realidade brutal. O seu destino eterno já foi decidido. E se alguém protesta contra isso, se alguém grita que isso parece injusto, Calvino responde com a sua dureza proverbial. Olhe para dentro de si, veja a sua própria abjeção, entenda que você não merece outra coisa senão o inferno. Pois bem, Deus não está te negando nada que você mereça. É difícil imaginar uma doutrina mais cruel, porque o homem não é em nada livre. A sua natureza está irremediavelmente, absolutamente corrompida. O seu destino eterno depende de um decreto imutável que o antecedeu na existência. Alguns são destinados à salvação, outros à condenação. E aquele que está condenado não pode alterar esse destino, por fé, por obra, por arrependimento ou qualquer coisa. Para aquele que se julga eleito, claro, essa doutrina ela pode se tornar, do ponto de vista psicológico, consoladora. Porque, segundo ele, se eu tenho fé, eu posso interpretar essa fé como sinal de que eu fui escolhido. Para uns, portanto, esse sistema produz segurança absoluta. Para outros, um horizonte fechado. Mas a consequência mais perturbadora aparece quando nós nos perguntamos: e o mal? De onde vem o mal dentro desse sistema? Calvino, ele responde... Bom, pessoal, antes dele partir para o mal, eu queria aqui abordar os argumentos dele. Impressionante como a única coisa verdadeira que o Lancaster traz nesse vídeo são as citações de Calvino. Ele realmente pega as citações de Calvino. E ele diz que isso que Calvino diz é muito injusto. Como Deus ele predestina alguns para a vida eterna, enquanto outros ele ordena para a danação eterna. Vocês vão entender já já a importância de diferenciar predestinação de ordenação. Quando ele leu o texto de Calvino, ele vai dizer que Deus ordena uns para a vida eterna e outros para a danação eterna. Mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Essa aqui, como vocês podem ver, é a citação do apóstolo Paulo em Romanos 9. Olha o que Paulo diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas,
dos quais são os pais e dos quais Cristo é segundo a carne, e qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltando, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, prestem muita atenção nessa parte, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Isso aqui o apóstolo Paulo está falando antes do nascimento. E olha o argumento do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a soberania divina. É realmente algo terrível. Eu concordo com Calvino. Isso é uma coisa para nos encher de espanto. Calvino tinha toda a razão em considerar a doutrina da predestinação, em certo aspecto, assustadora. Porque Deus é tão grandioso, tão poderoso, que ele, nos seus mais altos desígnios, se compadece de quem ele quer se compadecer e tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Isso aqui é a Bíblia, não é o Gabriel que está inventando. Isso aqui é a Escritura, em séculos, manifesta na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Aí o Lancaster fala assim: não, alguém poderia dizer que isso é injusto, dizer que isso aí é muito pesado, essa doutrina da predestinação aí, de que Deus predestina quem quer e preordena quem quer a condenação. Isso aí tira toda a possibilidade de alguém querer mudar. Olha o que o apóstolo Paulo responde: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, o quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi disso: vós não sois meu povo, aí sereis chamados filhos de Deus. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviará a injustiça, porque o Senhor fará em breve a obra sobre toda a terra. E como disse antes Isaías: se o Senhor dos Exércitos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Fé que nos justifica, como eu disse até então. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que crer nela não será confundido. Gente, aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante. A doutrina da predestinação, ela não é uma desculpa para que alguém coloque tudo na conta dos decretos divinos. Não à toa, a pregação calvinista sempre foi a pregação bíblica. Que os homens se arrependam dos seus pecados e assumam Cristo como o único e suficiente Salvador. O calvinista de verdade, ele não deixa de evangelizar por acreditar que Deus salva de acordo com o seu decreto. Nós, calvinistas, não somos antinomistas. Nós não negamos a lei de Deus. Se alguém se arrepende e vive de maneira digna, essa pessoa dá evidência de que é um cristão verdadeiro. É por isso que João Calvino, sempre que ele vai falar da doutrina da predestinação,
ele é muito cauteloso em explicar que é uma doutrina que nos é revelada pelas Escrituras e é uma doutrina que deve nos gerar temor. Nós somos vasos. Pode o vaso debater com o oleiro? Pode o Lancaster ou qualquer pessoa debater contra os desígnios de Deus que estão manifestos na sua palavra? Isso não é possível. Mas sabe o que eu gostaria de trazer à tona aqui, ainda neste momento? É que o Lancaster ele vai falar que isso foi uma invenção, né, de Calvino, uma coisa muito terrível. E eu queria mostrar aqui para vocês a citação de um cara, ó. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Viveu de 354 a 430. E olha o que ele diz nessa obra chamada Da Predestinação dos Santos, no capítulo 17. Entendamos então o chamado pelo qual eles são eleitos. Não aqueles que são eleitos porque creram, mas aqueles que são eleitos para que possam crer. Pois o próprio Senhor explica suficientemente esse chamado quando diz: Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Porque se tivessem sido eleitos por terem crido, certamente eles mesmos o teriam escolhido primeiro, crendo nele, para que merecessem ser eleitos. Mas ele elimina completamente essa suposição quando diz: Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E, no entanto, eles mesmos, sem dúvida alguma, o escolheram quando creram nele. Aqui, ó. O que Agostinho está falando aqui é que existe uma escolha real. E o calvinismo entende que há uma escolha real. Mas qual é a fonte a partir da qual essa escolha real é possível? A graça divina, porque nós fomos eleitos. Portanto, não é por nenhuma outra razão que ele diz: Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Senão porque eles não escolheram para que ele os escolheste, mas ele os escolheu para que eles o escolhessem. Porque a sua misericórdia os precedeu segundo a graça, não segundo a dívida. Olha o que Agostinho vai dizer no capítulo 19 desta mesma obra. Em que aspectos a predestinação e a graça diferem? Além disso, aquilo que eu disse, que a salvação desta religião nunca faltou àquele que era digno dela e que aquele a quem faltou não era digno. Se for discutido e se perguntar de onde alguém pode ser digno, não faltarão aqueles que dirão, pela vontade humana. Ou seja, para você é salvo pela vontade humana. Mas nós dizemos pela graça divina ou predestinação. Olha só, senhor Lancaster. Você não deve ter estudado isso quando você fez faculdade de História, né? Ou quando você foi estudar História da Igreja, você passou batido por Agostinho, pelo visto, né? Ademais, entre graça e predestinação, há apenas essa diferença. A predestinação é a preparação para a graça, enquanto a graça é a própria doação. Quando, portanto, o apóstolo diz: Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, criados em Jesus Cristo, Jesus em boas obras, trata-se de graça. Mas o que se segue? Que Deus preparou para que andássemos nelas. É predestinação, que não pode existir sem presciência, embora a presciência possa existir sem predestinação. Porque Deus previu, por meio da predestinação, as coisas que ele estava prestes a fazer, da expressão, ele fez as coisas que hão de vir. Além disso, ele é capaz de prever até mesmo as coisas que ele não fez, não faz, como todos os pecados, quaisquer que sejam. Porque, embora haja alguns que estejam em pecados tão graves que também, sob a pena do pecado da expressão, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas impróprias, não é o pecado que pertence a Deus, mas o juízo. Portanto, a predestinação do bem por Deus é, como eu disse, a preparação para a graça. E essa graça é o efeito dessa predestinação. Outra ocasião, para a gente fechar, olha o que Agostinho diz no capítulo 17, a dificuldade da distinção feita na escolha de um e na rejeição de outro. Coisa que o Lancaster também trouxe à tona. Mas por que, dizem, em um mesmo caso, não apenas de crianças, mas até mesmo de gêmeos, o julgamento é tão diverso? Não seria uma pergunta semelhante por que em um caso diferente o julgamento é o mesmo? Lembremos-nos então daqueles trabalhadores na vinha, que trabalharam o dia todo, e daqueles que labutaram 1 hora. Certamente o caso era diferente quanto ao trabalho despendido, e no entanto o julgamento do pagamento dos salários foi o mesmo. Os murmuradores, nesse caso, ouviram algo do dono da casa além de: Esta é a minha vontade? Certamente tamanha é a sua liberalidade para com alguns que não poderia haver injustiça para com outros. E ambas as classes de parto estão entre os bons. Contudo, no que diz respeito à justiça e à graça, pode-se dizer com verdade ao culpado que é condenado, e também ao culpado que é libertado. Olha só, a graça. Toma o que é teu e vai-te. Darei a este o que não lhe é devido. Não me é lícito fazer o que quero. Teus olhos são maus porque eu sou bom? E se ele dissesse, porque não a mim também? Deus ouviria e com razão. Quem és tu, homem, que questionas a Deus? Agostinho evocando o texto que nós lemos. E embora, certamente num caso,
você veja um benfeitor extremamente benevolente e, no seu próprio caso, um cobrador extremamente justo? Em nenhum dos casos você contempla um Deus injusto. Deus não é injusto. Pois, embora ele seja justo, mesmo que castigue ambos, aquele que é libertado tem bons motivos para agradecer. E aquele que é condenado não tem motivos para reclamar. Inserindo até mesmo o mal no plano de Deus. Até mesmo a queda do homem em um decreto providencial de Deus. O primeiro homem caiu porque assim Deus o havia ordenado. Mas por que havia ordenado? Não o sabemos. Mas sabemos com certeza que ele o ordenou assim porque via que com isso o seu nome seria glorificado. Ao ouvir falar de glória, pensemos ao mesmo tempo em sua justiça, pois é necessário que seja justo o que é digno de ser louvado. Cai, pois, o homem quando assim o ordena a providência de Deus, mas cai por sua culpa. Vejam que coisa tremenda. O primeiro homem caiu porque Deus havia ordenado. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, Calvino diz que ele caiu por sua própria culpa. Esse sistema coloca o homem numa posição difícil de descrever, porque decretou a queda, o homem realiza aquilo que foi decretado e, apesar disso, o homem vai ser responsabilizado. Essa doutrina, portanto, é moralmente aterradora. Porque. Bom, aqui vocês veem que ele vê essa doutrina como aterradora, mas nós enxergamos exatamente a mesma coisa em Santo Agostinho. E eu poderia acrescentar outros que falaram, que acreditaram na predestinação. Há uma necessidade de nós entendermos que o homem ele cai pela sua própria corrupção. Mas essa corrupção, ela está aquém dos desígnios de Deus? Não. Porque o próprio Santo Agostinho, como nós mostramos, acreditava na soberania divina e que Deus determina todas as coisas. Agora, Deus é a causa do mal? É o autor do pecado? Não. Como diz o próprio Agostinho, que os maus pequem, isso eles fazem inevitavelmente. Mas Deus divide as trevas como lhe apraz. Como diz o nosso Deus no livro do profeta Isaías, eu faço a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Deus ele usa o mal para os seus propósitos. Mas o mal não vem dele. Inclusive porque o mal é essencialmente a privação de Deus. Se o mal que eu pratico entra no plano querido e ordenado por Deus, então o verdadeiro responsável último por esse mal, não seria eu, mas esse Deus que impõe o mal à minha vontade fraca. E, no entanto, esse mesmo Deus vai me responsabilizar por aquilo que ele próprio ordenou. É uma ideia não apenas perturbadora para o homem, mas é uma ideia terrível de Deus. Um Deus que decreta o destino eterno, que decreta a queda, que fecha a entrada da vida para uns e depois condena o homem por uma ordem que já estava inscrita no decreto eterno dele. Vejam, por trás de expressões aparentemente simples, como sola escritura, justificação pela fé, predestinação, existe um sistema teológico inteiro e um sistema capaz de mudar completamente a nossa compreensão de quem é Deus, do que é o homem, o que é a liberdade, o que é pecado, o que é a justificação, o que significa ser salvo. A doutrina calvinista da predestinação é tão terrível justamente porque mexe com tudo isso ao mesmo tempo. Ela transforma a eternidade numa decisão já tomada, antes mesmo do nascimento do homem, nega qualquer tipo de liberdade, transforma o mal em algo que entra no próprio decreto divino. E Bom, para encerrar, eu gostaria de responder essa questão que ela é muito capciosa e muito colocada contra o calvinismo. Que é o mal entra no plano de Deus? Como pode um Deus bom ter o mal no seu plano? E a resposta é: ele entra no plano de Deus sem que Deus seja a causa dele. Deus não é o autor do mal. A Escritura diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Deus é ser em ato puro. Não existe nenhuma espécie de imperfeição em Deus. Então, de onde que o mal vem, Sr. Lancaster? Vem das criaturas.
as criaturas que se corromperam. Agora, como que Deus contempla tudo isso dentro do seu plano? É algo que, como Calvino falou, não compete a nós, seres humanos mortais, na nossa condição de criatura, responder. Agora, o oposto, você dizer que o mal não está no plano de Deus, compromete o atributo divino da sua onipotência. Porque um Deus que não detém a capacidade de determinar todas as coisas livre e inalteravelmente a partir do seu próprio arbítrio, não é o Deus bíblico. Então, quando você afirma o livre-arbítrio libertário, você afirma que não, Deus ele prevê o futuro. E a partir da previsão do futuro, ele predestina. O que você faz? Você coloca Deus suscetível à metafísica do acaso. Porque quem vai determinar quem é salvo e quem não é? Se não o próprio Deus. O próprio homem. E quem determina o livre-arbítrio do homem? Há teólogos católicos romanos e arminianos que falaram que este é autodeterminado, que este é não causado. Só que não existe absolutamente nenhuma realidade que seja autocausada, que seja autodeterminada. Apenas Deus é autocontido, apenas Deus se basta, apenas Deus não depende de nada extrínseco a ele próprio. O que a filosofia do Dr. Cornelius Van Til nos ensina muito bem. Pessoal, eu gostaria de acabar esse react concluindo que o senhor Lucas Lancaster, ele levanta questões contra o calvinismo, sim, que precisam ser respondidas. Eu acho que a metade para frente do vídeo dele, ela lida com alguns argumentos que a gente ainda consegue parar, responder. Mas assim, você vê que 6 minutos eu tive que ficar explicando tudo o que ele diz, porque é falácia em cima de falácia. Mas eu diria que, para lidar com o calvinismo, é preciso lidar com ele enquanto um sistema. E esse sistema faz diferenciação entre causa primária, causa secundária. Ele vai admitir que o homem tem livre-arbítrio, sim, mas esse livre-arbítrio não é um livre-arbítrio libertário. E somente assim você entende o calvinismo. Faço também aqui a menção ao fato de que ele desconhece ou eclipsa por maldade o fato de que a doutrina da predestinação não foi uma invenção de Calvino, mas foi sustentada por Tomás de Aquino, por Anselmo da Cantuária e por Agostinho. Agostinho foi o grande sistematizador dessa doutrina. Mas o Lancaster, como historiador católico romano, fechado não com uma ciência séria, mas com a apologética, joga isso para debaixo do tapete. Então, meus irmãos, não caiam nessa conversa de que o calvinismo, ele crê num Deus cruel, num Deus que destrói a liberdade humana, num Deus que é mau, um Deus que é causa do mal e coisas do tipo, porque nada disso se sustenta. E como você vai entender o calvinismo? Lendo as confissões de fé. Lendo o próprio Calvino. Você lê o próprio Calvino, você vai pegar todas as citações que ele trouxe, vai vê-las dentro do seu contexto e vai enxergar que Calvino ele lidava com a doutrina da predestinação com uma coisa grandiosa, com uma coisa terrível, de fato. Porque é algo que não cabe a nós, mortais, na nossa pequenez, escrutinar mais do que lhes convém. Então é isso, meus irmãos. Quero que você coloque aqui nos comentários se você gostou desse react, se você gostou desse modelo, comente aí que eu posso fazer mais vídeos nesse estilo. É isso, meus amados. Um forte abraço a todos e até a próxima.